objetivo desse projeto é melhorar a eficiência de um sistema de controle PID e integrar junto a ele um gerenciador que possamos acessar remotamente, utilizando a internet, de modo que possamos controlar e visualizar o sistema de forma online. Ao integrar esse sistema, buscamos controlar a altura de uma esfera de isopor dentro de um tubo transparente, através do acionamento de uma ventoinha controlada por um motor DC. Esta altura será monitorada por um sensor de ultrassom. Todo o controle será feito por um Arduino e a troca de informações com o aplicativo será realizada pelo Node MCU. Utilizando a interface entre o Arduino e o Node MCU, controlaremos o sistema remotamente via internet. Através de um aplicativo, realizaremos os ajustes necessários e teremos o retorno de valores que podem ser visualizados. Materiais e métodos. Primeiramente, nós temos um protótipo, que foi desenvolvido e fornecido pela Unisal. Esse consiste em uma base de madeira, onde está localizado os microcontroladores. Sobre essa base nós temos um tubo de acrílico, onde desliza a esfera, e no topo um sensor ultrassônico. Para fazer o controle desse protótipo, nós desenvolvemos um aplicativo. Nele, há duas maneiras de se fazer o controle do protótipo. Você pode escolher entre fazer um controle PID, setando assim as constantes de proporcional, integral e derivada, além do tempo de integral e tempo de derivada, ou fazer o controle através do botão liga-desliga. Em ambos os modos de controle, você pode setar a altura da esfera que você quer e a potência do ventilador. No modo de controle liga-desliga, foi definido previamente no programa uma esterese. Ou seja, toda vez que o sensor lê a altura diferente do range definido e da altura setada, ele liga ou desliga o ventilador, se estiver mais alto ou mais baixo que o valor. Junto ao protótipo, nos foi fornecido 3 esferas, cada uma com uma massa diferente. Fazendo o ajuste do protótipo, através do aplicativo, para cada uma das esferas, foi gerado alguns dados. Esses dados podem ser observados nos gráficos a seguir. Nós temos um gráfico para cada esfera. Nesses gráficos, para cada esfera, você pode observar 3 retas ou curvas. A verde, que representa a variação da potência da turbina, a vermelha, que representa a altura setada pelo usuário, e a azul, que representa a altura das esferas. A comunicação pode ser feita de duas formas: local ou remota. Sendo a local, quando a gente manda o comando diretamente para o Arduino através da tela serial do computador. O Arduino vai ler o nosso comando, interpretar o que é para ser feito e mandar esses comandos para o protótipo. E dependendo do que a gente mandar, ele vai fazer certas coisas diferentes. Ele também vai fazer esse envio de dados para o Node MCU, utilizando o software serial. Mas o que é um software serial? Nada mais é do que um bloco com vários pedaços dentro que distinguem o que é para ser feito. Se você olhar nesse slide, tem um protocolo de comunicação aqui. Isso é o software serial praticamente, onde o nosso é composto por 5 bits, que tem um bit para mostrar que é abertura, para mostrar que está começando a comunicação. Os 3 bits do meio são o que a gente quer que faça, e o último bit seria o de fechamento, para falar que esse bloco acaba ali. Um exemplo seria o L00C, que significa para ligar o PID. E no caso desses outros blocos aqui que não tem número nenhum no meio, porque nesses que tem 0, não importa o que seja dentro. Ele vai ligar, desligar, independente do que qual dígito estiver lá dentro. Mas já nesses outros que não tem nada, dependendo do que você inserir lá, ele vai interpretar como um valor exato daquele. Por exemplo, se eu quiser configurar o constante I do meu PID, eu teria que colocar um K, 0, 3, 5, I, e ele vai configurar o meu KI
meu PIDI como 35. Então é sempre importante ter 3 dígitos ali no meio. No caso, quando o NodeMCU recebe essa informação, ele não vai mandar o comando para o protótipo, mas ele vai mandar para o Firebase, que é um HTTPS privado, onde vai ter os nossos dados do protótipo. Ele armazena os dados só em tempo real, então toda vez que ele receber dados novos, o que estava ali no momento vai sumir, atualizando com os dados novos. Essa comunicação entre a base de dados e o aplicativo é feita no HTTPS, que vai ser dividido em pastas diferentes. Aqui no slide, você pode ver que tem CMD, KD, KI, KP, seria essas pastas, diferentes pastas. O que está acontecendo aqui é o armazenamento de dados em tempo real, onde vai ser lido, no caso o NodeMCU vai mandar essas informações para o Arduino, porque o Arduino vai estar sempre pedindo para o NodeMCU ler do site, do Firebase, dessa base de dados aqui, para ver se houve uma alteração. E ao mesmo tempo que, toda vez que o Arduino mandar informações para o NodeMCU, ele vai alterar esses dados aqui também. Mas a outra forma de ser alterada é pelo nosso comunicação remota, que é através do aplicativo. Que pode parecer e é mais simples do que uma comunicação local, porque ali a gente só vai ter que apertar alguns botões e mandar os dados. Enquanto no local a gente tem que saber o protocolo inteiro de comunicação, senão a gente não consegue mandar a comunicação certa para o protótipo, através do Arduino. Mas quando a gente manda pelo aplicativo, o que ele faz? Ele manda para o banco de dados, onde esses dados vão ser alterados, que nem nessa foto do slide, você pode ver que KI está como 005, KP também, enquanto KD está de 80. Isso, se eu mandar para o aplicativo que eu quero que o KI seja 1, ele vai vir nesse banco de dados e alterar para KI de 001. O Arduino vai mandar o NodeMCU sempre ler o que está sendo feito nesse banco de dados. Quando ele vê que mudou para 001, o NodeMCU, usando o software serial novamente, vai enviar os dados para o Arduino, onde vai fazer a comunicação com o protótipo, mandando ele fazer o que foi inserido pelo aplicativo. Bom, basicamente, para resumir, nós temos aqui o controlador principal, que é o Arduino, que é ele que controla todo o protótipo, ele que envia todos os comandos finais para tudo. A nossa fonte chaveada lá, que alimenta, a nossa fonte chaveada, né, no final, que alimenta a ponte H para alimentar o motor. E aqui o NodeMCU, que faz a comunicação do Arduino com a internet. O funcionamento, quando a gente dá um comando para ligar o controle, já está setado com um set point de 50, tá? Ele vai iniciar a subida da bolinha e o controle de altura feito pelo sensor ultrassônico lá no topo. Se eu alterar o set point para 70, por exemplo, eu tenho a variação, ela sobe, dá uma pequena variada e já estabiliza. Novamente, se eu alterar o set point para 60, a bolinha vai descer e estabilizar.
Agora desligando o controle. Também temos o método de liga e desliga, né, manual, em que ele funciona com um range de esterese. A esterese aqui está de mais ou menos 2, então se você está 50 de set point, quando estiver acima de 52 ele desliga, quando estiver abaixo de 48 ele liga. Então vamos lá. Ligar o controle manual. Nesse momento ele está setado em 60, então 62 ele desliga e 58 ele liga novamente. Se eu trocar o set point para 40, aí vemos que ele não alcança 40 porque a potência está fraca, então a gente pode configurar a potência para um valor mais alto. Aí ele faz o mesmo procedimento.